Vamos embora. Pancreatite, vamos começar a aula agora, tá? Foi de boa. Então assim, como que esse paciente vai chegar para você? É um paciente que vai chegar com dor abdominal, vômitos incoercíveis, não passa, aquela dor que é penetrante, é uma dor no andar superior do abdômen. O livro de semiologia fala que é uma dor em barra, né? Ela é uma dor que irradia para o dorso, uma vez que o pâncreas é um órgão retroperitoneal. Então, por exemplo, ao entrar na cavidade, a gente rebate o aumento menor, já vê um pedacinho do corpo, né, do pâncreas. Então, se eu quero ver o restante do pâncreas, eu tenho que rebater o estômago e eu vou ver ali relações anatômicas importantíssimas que podem dar totalmente o quadro da doença aqui, tá? E aí tem alguns... Nossa, esse bichinho aqui tá me incomodando só hoje, hein? Quando que eu quero ele não passa, quando ele... Mas ele esquece que eu que mando nele. Ele venceu. Não, tô continuando mandando, pô. Vou botar, você não quer trabalhar até outro. Obrigado. É isso que ele queria. É isso que ele queria, né? Descansar. Tá cansado. Ele quer um martelo, é isso que ele quer. Como que faz aqui? Perfeito, obrigado. Beleza, então vamos lá. Então beleza, o pâncreas, começando pela anatomia dele, é uma glândula mista, né? Ou seja, tem função endócrina, tem função exócrina, tudo aqui você já conhece e tal, não é nem interesse da aula de hoje saber, mas tem aqui alguns dados dele, né? E aí um desenho esquemático para a gente poder entender melhor, né? Então tem aí o ducto de Wissung, né? Que se une ao ducto colédoco aqui, tá bom? E a gente vê uma relação anatômica muito importante, ou seja, afecções, não infecções, tá? Afecções que acometam aqui as vias biliares podem interferir na atividade do pâncreas, né? E afecções que acometem o pâncreas podem interferir nas vias biliares, né? Afecções que acometam a segunda porção do duodeno pode interferir nisso aqui tudo, tá bom? Daqui a pouco a gente vai entender melhor por quê. A anatomia, né? Eu vou ficar lendo isso aqui, depois você se divirta o fim de semana e leia esse material, tá? Mas vamos falar das relações anatômicas aqui. Vamos lá. A gente falou que quando a gente entra na cavidade, a gente não consegue enxergar o pâncreas, justamente porque ele é um órgão retroperitoneal, ou seja, ele está depois do peritônio. Então, se eu quero enxergar, a primeira coisa que eu faço é rebater o aumento menor, aí eu já vou conseguir ver um pouquinho do corpo do pâncreas. Se eu quero conseguir ver o pâncreas, eu rebato o estômago e ele vai estar lá atrás do estômago. A cauda do pâncreas, olha só, está aqui coladinho no baço, tá? Coladinho no baço, então ela tem uma relação anatômica muito importante. Doenças, inclusive, que acometam, como o câncer de cauda, o tumor da cauda do pâncreas, por exemplo. Sempre que vai se fazer uma ressecção desse tumor, em algumas, se não todas as vezes, se realiza também uma esplenectomia. Porque o pâncreas não é um órgão capsulado. Então não se sabe se ele colocou fatores de crescimento de células cancerígenas no baço também, tá? Se eu tenho agora um tumor de cabeça de pâncreas, né? Tumor de cabeça de pâncreas, tá aqui. Olha só que relação anatômica mais doideira, né? Segunda porção do duodeno, tá bom? A mesma irrigação aqui, ó, que sai lá do tronco celíaco, a mesma irrigação que irriga a cabeça do pâncreas é que irriga a segunda porção do duodeno. Então você não vai ouvir falar sobre duodenectomia, ou só de pancreatectomia isolada. Se tiver um tumor aqui nessa parte e ele precisar ser ressecado, eu vou ter que fazer uma duodenectomia ou duodenectopancreatectomia, tá? Porque a irrigação é a mesma. Então, se eu tenho, um paciente que hipoteticamente tem um tumor de cabeça de pâncreas, né, e ele está aqui nessa região, ele passa a ser irressecável isoladamente. Se eu quiser ressecar, eu vou ter que retirar também a segunda porção do duodeno, porque eles compartilham da mesma irrigação, tá? Beleza. E aqui, por trás do pâncreas, eu não sei se eu coloquei uma imagem, não sei. Aqui, essa tá boa.
Por trás do pâncreas também, por trás do pâncreas, ele tem um outro vaso muito importante, uma outra relação anatômica muito importante, que é justamente a veia esplênica. A veia esplênica. Percebam que o estômago está seccionado aqui para a gente poder enxergar melhor, tá? Então vamos lá. A veia esplênica, ela drena o baço, beleza? Ela drena o baço, ela drena o fundo gástrico, tá bom? E ela drena também o duodeno. Desculpa. Drena o pâncreas, tá? Então ela drena. Então, por exemplo, vamos lá. Se eu tenho, sei lá, um paciente com pancreatite crônica, não é o caso. E já de antemão eu digo, uma pancreatite aguda não se torna pancreatite crônica. Nunca, não, isso não existe, tá? Pancreatite aguda é um pâncreas normal que inflamou e vai voltar a ser normal, tá? E a pancreatite aguda é uma outra fisiopatologia. Então agora imagine que eu tenho uma pancreatite aguda. Na pancreatite aguda, eu tenho formação de microcalcificações, eu tenho alguns microtrombos na crônica. Falei aguda, foi? Na crônica, desculpa. Na pancreatite crônica, que nem é tema de hoje, mas só para explicar a importância dessa relação anatômica. Eu vou ter microcalcificações, ele vai provocar microtrombos, que são drenados para onde? Para que veia? A gente acabou de falar. Veia esplênica. Beleza. Se eu tenho um microtrombo que cai na veia esplênica agora, e vamos lá, ele obstrui essa veia esplênica, qual é a repercussão disso? Vamos lá. Se ele tem uma veia, essa veia ela desemboca lá na porta. Beleza, ela desemboca lá. Mas a obstrução está antes de chegar lá. Então Vai ter uma congestão. Congestão aqui. Que vai gerar o quê? Varizes de fundo gástrico isolado. Então imagina um paciente que agora chega para você, etilista crônico, com hematêmese, vomitando sangue, tá? E você, um achado desse paciente, você entra lá pelo endoscópio e vê varizes de fundo gástrico isolado. Ele não tem varizes de esôfago, tá? Ou seja, eu vou procurar uma alteração justamente na veia esplênica. Deu para entender? Paciente com varizes de fundo gástrica isolado. O defeito está onde? Que vaso? Veia esplênica, tá? Se esse trombo, por um acaso, ou ele tem uma hipertensão portal já, ou seja, hipertensão porta, a partir daqui mais ou menos, aí sim ele vai ter varizes de esôfago. Deu para entender? Tranquilo? Então esse paciente ele pode cursar com uma hipertensão portal segmentar, tá? Ou seja, ele tem varizes de esôfago isolado. Tudo isso pela relação, fica fácil de entender se eu entendo a relação anatômica do pâncreas com os órgãos adjacentes. Lembrar que o pâncreas não é um órgão capsulado, ele se relaciona com um monte de gente aí, está lá pertinho do baço, está lá na cabeça do... Desculpa, está lá na segunda porção do duodeno, e ele está na frente de grandes vasos aqui, ó, grandão, ó. Tá? Varize de fundo gástrico, isolado. Deu para entender, gente? Então é importante entender essa particularidade da anatomia do pâncreas para a gente poder progredir aqui, tá? Beleza, show de bola. Então o que é a pancreatite aguda? A pancreatite aguda é um processo inflamatório do pâncreas com maior ou menor compromisso dos tecidos vizinhos, uma vez que ele não é um órgão capsulado, ele é um órgão que produz enzimas digestivas, que digere proteína, que digere gordura, tá? E aí imagina, um órgão que não é capsulado, muito bem irrigado, que faz relação anatômica com muita gente. Se eu tenho um BO nele, meu amigo, quem está do lado respira em todo mundo. Por isso que ela é uma doença potencialmente grave, tá? Agora imagina aí, enzimas digestivas caindo na corrente sanguínea. Olha o drama, né? Então ele pode causar inclusive a CIRS, que a gente fala, né? Que é aquela resposta inflamatória sistêmica, né? E o paciente pode entrar, inclusive, em SARA, síndrome do estresse respiratório, justamente por uma CIRS, tá? Olha só como o negócio vai se ligando, né? Ou seja, vai lá, começa a causar inflamação lá no pulmão. É aquela que eu vou... Lembra da CIRS? Lembra do estresse respiratório que nós vimos lá no mês passado, caiu na prova, inclusive? Síndrome do estresse respiratório, critérios de Berlim.
Revisem, tá? Então o que que é? É quando o pulmão tem uma critério de Berlim, uma inflamação menor do que 7 dias, precisa descartar, já temos de causa cardíaca, não sei o que, não vou dar de presente, vai, olha, dá uma revisada, tá? Então causas extrapulmonares de síndrome do distresse respiratório, por exemplo, pancreatite. Por quê? Porque ele causa uma reação inflamatória sistêmica, tá bom? Que pode inclusive acometer o pulmão rapidão, em menos de uma semana, tá? Show de bola, vamos voltar ao texto. Então o paciente aqui agora tem uma pancreatite, aquele paciente que tem uma inflamação no pâncreas, tá bom? Com um comprometimento maior ou menor dos tecidos que estão ali pertinho dele. Ok. Causas, principal causa de pancreatite, litíase biliar, tá? Principal causa, litíase biliar. No nosso paciente lá, eu tenho até uma coisa para vocês. Por quê? Porque vocês pediram o exame de imagem e eu falei que ele tem litíase biliar. Mas ele poderia não ter, que na verdade foi a causa da doença dele. Foi o álcool. E na verdade ele teve pancreatite por causa do álcool, porque ele é um paciente real. Ele teve pancreatite por libação alcoólica. Então quem tem pancreatite aguda não é o etilista crônico, é o etilista social que meteu o pé na jaca no fim de semana, tomou todas. Tá? Social, que deve só final de semana, mas não tem a hora de chegar ao final de semana. Mas o que acontece? É aquele cara que não bebe muito, é aquele paciente que não bebe muito, mas de repente ele bebeu demais. Então ele não se entende muito bem com a fisiopatologia. O que se sabe é que aumenta a produção dessas enzimas pancreáticas, tá? E elas se ativam mais rápido, tá bom? E aí, ou seja, principais causas. A primeira delas é litíase biliar, seguidas de alcoolismo. Percebam, aqui não é o alcoolismo crônico, tá? Se eu falo de alcoolismo crônico, eu penso em pancreatite crônica, tá? Aqui é o paciente que bebe socialmente, tá? E teve uma libação alcoólica, tá bom? Ele tomou 9 cervejas, o que para alguns não é nada, para ele foi o suficiente para desencadear uma pancreatite, tá? 18 aí dá pra bater. Beleza, vamos lá. Beleza, classificação. Para classificar a pancreatite, tem esse critério de Atlanta, que foi um dos primeiros que foram criados. Na verdade, pancreatite é uma doença muito protocolar. Tem vários protocolos. E em medicina se diz que quando tem vários protocolos é porque nenhum é bom. Né? Se tem muito é porque nenhum é bom. Ou seja, tem vários protocolos, mas você pode escolher um ou adotar um para você, ou aquele que é mais comum, ou aquele que o seu serviço usa. Tá? A gente tem os critérios de Atlanta, que foram criados em 1992. Mas eles classificavam a pancreatite só como leve e grave. Pancreatite leve e pancreatite grave. Em 2012, houve uma revisão dos critérios de Atlanta. Aí a gente tem agora os critérios de Atlanta revisados, que foram em 2012, tá bom? E aí ele classifica agora a pancreatite como leve, moderadamente grave e grave. Ou seja, já melhorou um pouco a classificação. Porque, pô, é muito limítrofe, né? Leve, pô, grave. Não, peraí, pode ser moderada. Só que aí isso foi se aperfeiçoando. E agora a gente tem os critérios de Petrov, tá? Que é o que eu vou considerar para nós. É o que eu vou falar para vocês. São os critérios de Petrov. Por quê? Porque ele dá uma avaliação mais detalhada e eu tenho a capacidade de avaliar meu paciente de forma mais sistêmica também, de forma clínica também, tá? Então foi criado em 2013, depois da revisão dos critérios de Atlanta, tá bom? E aí ele classifica a pancreatite em aguda leve, aguda moderada, aguda grave e aguda crítica, tá? E aí isso eu quero que vocês saibam, tá bom? Isso eu quero que vocês saibam. Então, o critério de Petrov, tá? Então, lembrar que a aguda leve se caracteriza por uma ausência de necrose, né? E como de falha orgânica também. Tá lá, ele tem quadro clínico, mas naquele ponto está de boas, tá? Já tem a doença, que eu estou só classificando a doença, tá? E aí, aguda moderada. Tem presença de qualquer tipo de necrose pancreática, né? Estéril ou falha orgânica. A aguda grave se caracteriza por presença de qualquer grau de necrose estéril, pancreática infectada ou falha orgânica.